Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui agora então, né? A gente estudou até agora a parte de forças, né? Força resultante, como que a gente representava uma força, decomposição de forças. Nós estudamos também momento, né? Momento resultante em uma peça, né? Nós entendemos o que era momento, quando ele gira no sentido horário, quando ele gira no sentido anti-horário. Então tudo isso foram coisas que a gente aprendeu, né? E agora a gente vai começar a entrar numa parte que é mais específica do nosso conteúdo, né? Onde a gente vai continuar aplicando o que a gente já vem estudando, tá? Só que aqui em conteúdo mais voltado para nossa área de estruturas aqui mesmo, né? Na parte de vigas e tudo mais, tá? Aqui para engenharia civil, no caso para o nosso curso técnico de edificações, ok? E aí a gente vai começar estudando agora as vinculações, então, das nossas estruturas, né? Por quê? De que forma que a nossa estrutura se comporta? A gente quer que a estrutura ela esteja ali em equilíbrio, certo? E ela tem que estar parada, tá? Mas nas estruturas nós temos então, por exemplo, os pilares, as vigas, né? As vigas se apoiam nos pilares. E como que essas vinculações? O que tem que acontecer para isso não cair? Que tipos de apoio a gente tem? É isso que a gente vai começar a ver aqui agora então, tá? Então aqui só uma breve recordação daquilo que a gente já vem estudando desde o início do nosso curso, né? Que é o que, né? Uma estrutura ela pode ser definida, tá? Só recapitulando lá o conteúdo do nosso primeiro bimestre. Uma estrutura pode ser definida como a composição de uma ou mais peças ligadas entre si e ao meio exterior de modo a formar um sistema em equilíbrio. Pode ser estático ou dinâmico, no nosso caso aqui, né, no nosso curso de tecnificações, a gente quer que as nossas construções fiquem quietinhas, estáticas, paradas. É então um conjunto capaz, né, de receber solicitações externas, denominadas ativas, absorvê-las internamente e transmiti-las aos seus apoios ou vínculos, tá? Onde encontra um sistema de forças externas equilibrantes de determinadas forças de reação. Então a gente vai começar logo brevemente calcular quais são essas forças de reação, né? Então a gente pensar, né? Por exemplo, pensar numa estrutura qualquer aqui, numa parede, né? Eu empurro essa parede com uma força, né? E essa parede me devolve aqui, me empurra de volta, né? Isso aqui da física, né? Com uma força de reação, tá? A mesma coisa vai acontecer em estrutura, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma viga, né? A gente representa assim, a gente vai entender isso aqui. Se a gente aplica uma carga aqui em cima dessa viga, né? Ou, enfim, essa nossa viga tende a nos devolver também aqui em forma de reação, tá? Cadê? Em forma de reação, uma força contrária aqui, que vai ser aqui onde vai estar os nossos apoios, as nossas vinculações, tá? No caso, a viga, isso aqui pode representar as condições de apoio dos pilares. Mas vamos com calma aqui, né? Em um prédio em construção, pode distinguir alguns desses elementos estruturais que compõem a estrutura do prédio. São as vigas, as lajes, as paredes, os pilares, né? As sapatas e os blocos, perfeito? Aquilo que a gente já viu lá atrás. E aí agora que a gente entra, tá? Forma de representar os tipos de apoio em estruturas, né? Para efeito didático, a gente representa dessa forma. O primeiro apoio que a gente tem, ele é um apoio que a gente chama ele de apoio de primeiro gênero, ou simples, tá? O que é esse apoio? A gente pode representar ele assim, ou assim deitado ainda, tá? A gente pode representar ele como esse triângulozinho aqui, tá? Aqui vem umas bolinhas, né? O que a gente lembra quando tem uma bolinha? Quando a gente tem uma bolinha, a impressão que dá é que isso aqui pode deslizar, certo? Mas ele é fixo em uma direção, tá? Então, nesse caso aqui, esse tipo de apoio, apoio de primeiro gênero ou simples, tá? Vamos aqui agora para o nosso exemplo didático aqui. Vamos abrir aqui a Wicam grande, tá? O que é um apoio, né? Vamos pensar aqui. O que é um apoio de primeiro gênero ou um apoio simples, tá? Ele é um apoio, imagina que essa aqui é a nossa viga, tá? Aqui é a viga, de cá vai ter um pilar, né? Que essa viga vai estar apoiada, tá? Um pilar. De cá vai ter outro pilar que essa viga vai estar apoiada. Perfeito? Deixa eu só abrir um pouco mais aqui, porque tá aqui para vocês poderem visualizar melhor. Então, olha só. Aqui está a nossa viga. O que é o apoio de primeiro gênero? É um tipo de vinculação que prende essa nossa viga, e ele é o seguinte. Ele permite, tá? Esse apoio, né? Ele é como se fosse... Pensa aí Vamos pensar num exemplo aqui. A gaveta que você puxa do guarda-roupa, né? Vamos pensar. Ela desliza em uma direção, tá? Ou uma porta de um guarda-roupa, alguma coisa nesse sentido, que desliza. Ou um portão, né? Ele desliza nessa direção, assim, mas
Nessa outra direção aqui na vertical, por exemplo, ele é fixo, né? Como se tivesse aquela roldana presa aqui. Ele não deixa eu ter movimento para cima e para baixo, mas ele permite que eu tenha esse tipo de movimento aqui, ó. É o apoio que a gente chama de apoio de primeiro gênero ou simples. Então, o apoio de primeiro gênero ou simples, ele é o apoio que ele permite, então, a gente ter deslocamento em uma direção. Vamos supor que o meu apoio está aqui, ó. Meu dedo aqui é o apoio. E aí ele vai impedir que a minha peça desloque para cima ou para baixo. Ele vai fixar ela aqui, tá? Mas ele permite deslizamento nesse sentido e nesse outro aqui. E também permite a rotação, tá? Ele também permite que essa nossa peça se rotacione, tá? Ou seja, eu não tenho momento. Por quê? O momento ele existe quando isso aqui é fixo e eu tento aqui na força, na marra, na força bruta aqui, fazer esse negócio girar, tá? No nosso caso, ele permite. Se eu colocar uma carga para cima, ele vai rodar. Se eu colocar uma carga para baixo, vai rodar. Se eu colocar uma carga aqui, empurrando essa nossa viga aqui, ele vai deslizar. Mas se eu colocar uma carga, por exemplo, aqui para baixo, tá? Para baixo aqui, ó, ele vai impedir que eu desloque para baixo ou que eu desloque para cima, tudo bem? Então esse é o nosso dito apoio de primeiro ou segundo gênero. E aí, já adiantando, depois a gente vai estudar isso com mais calma, esse tipo de apoio, ele traz para a gente então que a gente vai ter nele uma única reação de apoio, que é, a gente vai ver com calma, que são as reações de apoio, né? Que é no sentido onde ele impede o deslocamento. Então, se ele estiver posicionado dessa forma aqui, né, tal qual ele está, ele permite, dessa forma que está aqui, né, ele pode ser com essas bolinhas aqui ou só um espaço vazio aqui de baixo. Ele está permitindo que esse nosso apoio, né, pode ser um apoio de uma viga ou alguma coisa assim, ele desloque, ande para cá ou ande para cá. Mas aqui ele é preso, ou seja, ele impede, ele não vai deixar que a nossa estrutura se desloque para cima ou para baixo, tá? E aí no sentido onde ela não pode se deslocar, vai surgir uma reação de apoio. A gente vai ver que as nossas vigas, a gente trabalha elas assim, ó. Vai ter um apoio desse aqui. Então, aí aqui vai ter outro apoio que é o que a gente vai ver agora, normalmente, que é o de segundo gênero, tá? Então, esse apoio aqui, ele impede que a nossa peça, né, que a nossa viga, ela se desloque aqui, ó, para cima e para baixo. Porém, ele permite, esse apoio aqui permite que ocorra um deslocamento para cá e para cá. Ele permite isso, por quê? Porque ele desliza ali, ó. Tá travado para se movimentar para cima e para baixo, mas desliza ali. Se ele estiver posicionado deitado, né? Se ele estiver posicionado deitado, nesse caso aqui, ele está travando o movimento nessa direção, mas, né? Vamos pensar aqui, né? Vamos voltar aqui para o nosso webcam grande aqui. Se o apoio ele tiver, vamos supor que seja um pilar ou alguma coisa assim, né? Aqui, ó, se ele estiver posicionado deitado, ele está impedindo o movimento na horizontal, mas ele está permitindo que ocorra esse deslizamento aqui na vertical. Então, o apoio de primeiro gênero, ele trava a nossa estrutura em uma única direção, só em uma direção, e permite translação na outra e também rotação, tá? É como se fosse um pino ali, um parafuso, e a minha estrutura pode ficar fazendo assim para cá, o tempo todo, tá? Esse é o apoio de primeiro gênero. Isso aqui vai ser muito importante para a gente classificar se a nossa estrutura vai estar em equilíbrio ou não mais adiante, tá? Por quê? Porque tem alguns tipos de estrutura, dependendo da condição de apoio que a gente colocar, que ela não vai ficar em equilíbrio. Se eu aplicar uma carga aqui, ela vai embora, tá? Entendeu? Beleza. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint, tá? Show. Entendido o que é apoio de primeiro gênero, né? Vamos passar aqui. Apoio de primeiro gênero, então, um exemplo real, só para a gente ter mais clareza, né? Seria esses apoios aqui, ó, em algumas pontes metálicas, tá? Se a gente observar aqui, ó, tem esse pino. Vou pegar outra cor aqui, ó. Nós temos esse pino, né? O que esse pino permite? Permite que a estrutura ela se rotacione para lá ou para cá. Então, eu estou permitindo rotação. Tá vendo aqui, ó? Não dá para perceber direito, mas aqui, ó, esse aqui tá melhor. Tá vendo essa plataforma aqui, ó? Essa peça, ela pode, nesse caso aqui, andar um pouquinho. Ela pode deslizar. É claro que não vai ser muito. Um pouquinho para cá, ela tá até um pouco fora. Ah, mas qual que é a função disso? Os nossos materiais não dilatam, não sofrem uma dilatação. Quando ele dilata, ele aumenta de tamanho, ele expande, devido à variação de temperatura. E aí isso aqui vai permitir que a estrutura se movimente. Então ela pode andar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá.
Mas esse apoio aqui, ó, o movimento para cima e para baixo tá travado, porque tá fixo aqui, ó, tá fixo aqui, então ela impede esse movimento para cima e para baixo. Esse é o nosso apoio de primeiro gênero. Aqui também, ó, ela pode se movimentar nesse sentido e nesse sentido, aqui por esse perfil que está aqui dentro, mas para cima e para baixo está impedido. Então, resumindo de novo, reforçando, para ficar fixo na cabeça, né? Tem que ficar fixo na cabeça esse trem aí. O apoio de primeiro gênero, ele permite translação em uma direção, que pode ser horizontal e vertical, ele permite rotação, mas ele impede deslocamento em um sentido, tá? Esse é o nosso apoio de primeiro gênero. O outro apoio que nós temos é o apoio de segundo gênero, tá? O apoio de segundo gênero. O que é que muda nesse apoio de segundo gênero? Muda que agora ele é um apoio que ele vai dar uma travada maior na estrutura, tá? Então, olha só, esse apoio de segundo gênero, tá? Que a gente tem uma rótula. Rótula a gente chama quando a gente permite rotação. Quando vocês verem esse nome rótula, é porque pode girar o negócio ali em torno daquele ponto, tá? Ele impede, ó, translação nas duas direções x e y e permite rotação em torno de z. Então, esse apoio, que a gente representa ele assim, ó, normalmente, com esse um risco aqui, né, com esses risquinhos, né, aqui para baixo, é para dizer que está fixo, ele não permite. Então, ele vai impedir que a minha peça, no caso aqui pode ser uma viga, né, se desloque na direção x e na direção y. E aí, nesse caso aqui, surgem duas reações de apoio. Por quê? Porque ele impede nas duas direções. Então, se eu aplico uma força nesse sentido aqui, né, uma força externa, se eu aplico uma força externa nesse sentido, como ele não vai movimentar naquela direção, ele me devolve essa força. Princípio da ação e reação lá das leis de Newton. Então, ele devolve essa força. Se eu aplico uma força aqui para baixo, e ele não desce porque ele é indeslocável, tá? Por quê? Porque ele também trava a movimentação no eixo Y, ele me devolve uma reação de apoio aqui, lá das leis de Newton, tá? Mas se eu tento rotacionar esse danado aqui, ele é livre para girar. Então, ele não vai, a gente não vai ter nenhum momento atuante. Por quê? Porque ele pode girar à vontade, tá? Então, esse nosso apoio de segundo gênero, né? Ele é esse camarada aqui, ó. Vou ver aqui se vai dar certo aqui. Vou colocar aqui. Pensa aqui nessa... Tá, vamos lá. Pensa que o nosso apoio... Pulei aqui. Pensa que o nosso apoio é essa caneta aqui, ó. Tá? Beleza? E aí, ó, tá preso aqui. Tá? Imagina que isso aqui tá fixo. Então, a minha peça, ela não pode vir nem pra cá, tá? Se eu tentar puxar pra cá, ó, nesse sentido, não vai vir. Se eu tentar puxar pra cima, não vai vir. Se eu tentar empurrar pra baixo, não vai deslocar também, tá? Tentar empurrar aqui pro outro lado aqui também não vai. Tá? Por quê? Porque é um apoio de segundo gênero e está impedindo que ela se desloque para cima e para baixo, está travando, não está permitindo deslizar aqui, diferentemente do primeiro gênero, mas aqui ela ainda impede rotação. Ó. Se eu aplicar uma força e tentar rotacionar, ela gira aqui em torno desse ponto. Tá? Ela gira aqui em torno desse ponto. Então, a rotação aqui, ela é livre. Tá? Então, apoio de primeiro gênero. Voltar aqui, né? Apoio de primeiro gênero. Ele trava em uma direção, por exemplo, na Y, e permite deslocamento aqui em X, tá? E também permite aqui, ó, a rotação em torno do ponto. Ou ele pode travar o movimento aqui em X, né? E permitir o deslizamento aqui em Y e permite também rotação. Apoio de segundo gênero. Pensa na caneta enfiada nesse isopor aqui. Impede que eu deslize para cá, não tem como puxar, tá fixo. Para cima está fixo, para baixo está fixo, mas permite a rotação. Ok? Então, esse é o nosso apoio de segundo gênero. Vamos lá. Beleza. E aí, com base nisso, a gente vai ter duas reações de apoio. Então, apoio de segundo gênero aqui, ó, só exemplos, tá? Mais comum em estrutura metálica, né? Olha só. Aqui, ó, tá vendo? Tem esse pino aqui, ó, que vai permitir que rotacione para cá ou para cá, que esse negócio gire, né? Mas ele tá fixo ali. Não permite deslizamento nem na horizontal aqui, ó. Não permite nem na vertical e vice-versa, tá? Ele tá travado aqui, tá fixo, tá preso, mas ele permite que esse negócio aqui, ora ele rotacione para cá, ora rotacione para o outro lado. Esse é um clássico exemplo de um apoio de segundo gênero. E por fim, nós temos o apoio de terceiro gênero, que é o nosso famoso engaste, tá? É o engaste. O que esse negócio aqui vai fazer?
ele vai impedir, então a gente representa assim a barra só com um risquinho, sem aquele triângulo, com vários risquinhos assim, é a forma de representar ele mais comum. Ele vai impedir a translação, né, a movimentação tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? E vai impedir também a rotação. Então vai surgir esforços de momento. Por quê? Porque ele está preso ali e aí não vai deixar rotacionar, então surge uma reação também. Porque só existe reação quando eu tenho alguma coisa que eu empurro essa alguma coisa, mas ela está travada e essa coisa me empurra de volta. Por quê, né? Vamos lá, vamos de novo no nosso webcam grande aqui, né? Só existe reação se eu tiver travado e quando eu empurro esse negócio, ele não vai e aí esse negócio me empurra de volta com a força de reação. Se for, por exemplo, no caso do apoio de primeiro gênero, né, que ele permite deslizamento, eu vou empurrar e ele simplesmente vai. Se eu empurro e ele vai, eu não tenho esforço de reação, tá? Que é o caso do apoio de primeiro gênero. Ele só tem um esforço de reação, que é, por exemplo, quando essa estrutura está presa aqui e eu tento puxar ela para cima ou para baixo e ela está fixa, então impede a translação nesse eixo e aí eu tenho reação. No caso do apoio de terceiro gênero, ele é como se tivesse negócio preso aqui, ó, fixo. Então eu posso tentar puxar para cá que não vai. Se eu puxar para cá ou para cá, não vai, tá fixo e aí gera um esforço de reação bem aqui. Eu tentar puxar para cima, né? Para cima aqui essa estrutura ou para baixo não vai, porque está fixo. E aí vai me gerar um esforço de reação também, tá? E se eu tentar fazer isso aqui, ó, girar ela, como está preso aqui, ó, não vai. E aí quando eu faço isso, eu gero um esforço. Se está travado e não vai, me gera uma reação aqui nesse ponto, tá? Que é um momento fletor, tá? Ah, quanto que eu tenho um exemplo desse aqui de engastamento, né? Dessa estrutura? O que é esse engaste? Ó, no caso de viga em balanço, pensa aqui também, ó, nesse degrau dessa escada, né? Pensa nesse degrau dessa escada, tá? Tá vendo aqui? Ele tá preso aqui na parede, né? Aqui tá passando uma viga, ó, a parede de concreto, tá? E aí pensa nesse degrau. Agora vamos voltar para o nosso webcam grande aqui, e aí vocês vão analisar comigo. Faz de conta que esse nosso treco aqui é o degrau, tá? Aqui nós temos o nosso degrau. Beleza. Para isso aqui ficar em pé, paradinha, quando alguém subir, né? Aqui está o meu engaste, ó. Quando alguém subir, a pessoa vai pisar aqui, certo? Primeira coisa que eu não quero que aconteça, para isso aqui ter equilíbrio, não pode cair. Se puxar para cá, não pode arrancar. E se a pessoa pisa aqui, o que vai acontecer? Pode rotacionar aqui, o negócio fazer assim, ó. A pessoa pisou e a bola, pá, como se tivesse um pino aqui, um parafuso, e aí a pessoa pisa o trem, pá. Pisa o trem, pá. Não, eu quero que esteja fixo, tá? Se eu quero que esteja fixo e eu não tenho pilares aqui, né? Elementos aqui por baixo para segurar, né? Como se fosse um pilarzinho. E aí quando a pessoa pisa aqui em cima, né? Aqui vai ter os apoios. Se é só aqui, quando a pessoa pisa, aqui não pode rodar, tá? Então vamos lá. A pessoa pisa no degrau, não posso rotacionar. Por quê? Porque senão acontece isso aqui, ó. Aqui está o degrau da estrutura, a pessoa pisa aqui e caiu, né? Então, o engaste, ele é mais para essas situações, tá? Imagina que eu não tenho, só está segurando o meu elemento estrutural, vou falar nesse linguajar mais simples para vocês poderem entender. Só está sendo preso, fixo, por um lado. E ele não pode vir para frente, e ele não pode descer e não pode girar. Aí é o engaste. Aí a gente tem que aplicar uma condição de engaste, tá? Então é isso. Voltando aqui então aqui a condição de engastamento, tá? Belezinha? Então os três apoios. Vamos repetir de novo. Vamos voltar aqui para a webcam grande. Eu quero que vocês fixem isso. Tem que fixar na mente que isso aqui tem que decorar, perguntar, saber o que é. Apoio de primeiro gênero permite, impede movimentação em um único eixo, que pode ser horizontal ou vertical. Então, vou supor que, por exemplo, no vertical não move, mas aí no horizontal aqui, ó, se eu empurro, vem para lá e vem para cá. E também permite rotação, ou seja, trava em uma única direção. Apoio de segundo gênero, trava no eixo X e no eixo Y. Esse nosso negócio não vem nem para cá, se eu tentar puxar, nem para cima, nem vai para baixo e nem para o outro lado, mas permite a rotação. Apoio de terceiro gênero, né, o engaste. Aí ele está impedindo tanto vir para cá, quanto se eu empurrar para cá está impedindo também. E se eu tentar fazer esse negócio aqui, rotacionar aqui, se eu pôr uma carga aqui, um peso,
Aqui está fixo, porque é o engaste, não vai deixar rotacionado. E aí vai surgir um esforço de reação aqui também. Então, apoio de primeiro gênero, uma única reação. Apoio de segundo gênero, 2 reações. Apoio de terceiro gênero, 3 reações. Ok? Beleza, vamos lá. E aí, agora que entra aqui, né? Uma parte bem legal, a gente vai ver só a parte teórica aqui, depois a gente vai continuar na parte de exercício e tudo mais, tá? É o seguinte, galera. Olha só. Para a gente resolver problemas de engenharia, problemas de vigas. Ah, tem uma viga, tem um pilar, outro pilar. Como é que é para esse negócio ficar em pé? O que tem que acontecer ali? É o seguinte, tá? A gente tem equações do equilíbrio estático. Equações do equilíbrio. Imagina que eu tenho uma viga, né? Vamos voltar aqui de novo. Nossa, eu gosto de mostrar exemplo assim, que parece que fica mais didático, mais fácil de aprender. Imagina que isso aqui é uma viga. E aqui embaixo tá os apoios. Pode ser os pilares, né? Nessa viga, eu posso ter diversas cargas. Eu posso ter uma carga aqui pontual, né, referente, por exemplo, a um outro pilar que nasce essa viga. Posso ter uma carga uniformemente distribuída aqui ao longo de toda essa viga, que é uma carga de parede. Né? Eu posso ter diversos tipos de carga atuando nessa nossa viga. Tem o peso próprio dela, né? E aí, o que acontece? Acontece que é o seguinte. Para o negócio estar em equilíbrio, quando eu somar forças, quando eu somar esforços, tem que ser o quê? O resultado tem que ser igual a zero, tá? Quando eu somar esforços. Por quê? Vamos voltar aqui de novo. Eu fico nessa alternância, né? Beleza. Se eu tenho uma força aqui de 10 para baixo, aqui. Se tem uma força aqui de 10 para baixo, para esse negócio estar em equilíbrio, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter uma força de 10 para cima, uma reação. Se eu tenho uma força de 20 aqui na ponta, né? Imagina ter engastado, eu tenho uma força de 20 aqui na ponta, eu tenho força, eu tenho aqui essa distância. Força vezes distância é momento. Se eu tenho uma força vezes uma distância que gera um momento, tentando girar a peça nesse sentido, tá? Para ela não cair, tem que ter um esforço de reação bem aqui no meu engaste, no sentido contrário, para esse negócio parar em pé. Porque olha só, eu tenho uma força, o negócio aqui está engastado, peso fixo. Aí eu estou pondo uma força aqui e tal, e esse negócio está tendendo a girar minha peça nesse sentido. Se eu não tiver reação de apoio nenhuma aqui, ele simplesmente vai a estrutura. Mas se eu estou fixo aqui, tá? E eu tenho uma força, mas eu quero que esse negócio fique preso, ao passo, peguem a régua de vocês na mão, faça a experiência. Quando você fixa aqui, pode ser a régua mesmo, tá? Quando você fixa aqui e empurra aqui para baixo, a sua mão, você sente um negocinho aqui. Vocês vão sentir. Esse negocinho que surge aqui, como vocês estão apertando, é um esforço de reação. De reação o quê? No sentido contrário à força que você está aplicando, tá? Se eu empurro para baixo tendendo a girar nesse sentido, eu tenho que ter um esforço de reação aqui, da lei da ação e reação lá da física, né? Então, um momento de reação aqui, atuando no sentido contrário para manter equilíbrio. De forma que quando eu somo, por exemplo, aqui, 10 vezes a distância, vamos supor que a distância aqui é 2 metros. 10 vezes 2, 20. Se eu tenho 20 Nm aqui, eu tenho que ter um outro esforço de 20 Nm, só que no sentido contrário, para esse negócio parar quieto, tá? Então, o princípio básico de estruturas nossa é esse. O somatório de todos os esforços que a gente vai ter lá tem que ser zero. Então, quando eu somar forças em X, né? Aqui, ó. Força em X, eixo X. Para cá, vamos voltar aqui. Tá? Eu vou explicar esse slide aqui, tudo aqui com a webcam aqui. Se eu aplico uma força de 10 para cá, eu tenho que ter um esforço de reação de 10 para cá também. Porque se eu aplico uma força de 10 e não tem reação nenhuma, né? Ó, simplesmente vai. Tá? Então não está em equilíbrio. Então a nossa estrutura não está parada. Somatório de todas as forças em Y. Se eu tenho uma força de 20 aqui e uma força de 10 aqui, 30. O que eu tenho que ter? Para baixo, de cima para baixo também. 30 newtons, né, atuando para esse negócio estar em equilíbrio. E o momento, que é aquilo que eu já falei. Tá? Esse é o princípio básico nosso. Então tem que estar na cabeça isso daí. Beleza. Então, ó, a gente tem 3 equações fundamentais, que a gente chama de equações fundamentais do equilíbrio para resolver problemas. Que é, se eu somar todas as forças em X, vai ter que dar zero, considerando as reações que a gente vai ter. Se eu somar todas as forças em Y, vai ter que dar zero. Se eu somar todos os momentos em qualquer ponto da nossa estrutura,
vai ter que dar zero. Então, se eu tenho um momento, uma força para cá, outra força para cá, força girando assim, horário, anti-horário, quando eu no fritar dos ovos vai ter que dar zero. E aí as convenções que a gente usa para resolver os problemas quando a gente for trabalhar com vigas, que é força horizontal, setinha para frente, apontando para a direita, positivo, apontando para a esquerda, negativo. Força vertical, para cima, convenção, positivo, para baixo, negativo. Momento, sentido anti-horário, positivo, sentido horário, negativo, tá? Beleza? É isso que a gente vai ver, tá? E aí que entra algumas classificações da estrutura, tá? Sabendo que a estrutura tem que estar em equilíbrio e que nós temos 3 equações para resolver, a gente tem 3 tipos de estrutura. Deixa eu diminuir o meu tamanho aqui, que está cortando ali, né? Deixa aqui embaixo aqui. Nada não, bem pequenininho. Tem 3 tipos de estrutura para a gente entender, tá? Classificação. Umas não vão estar em equilíbrio, outras vai estar em equilíbrio e a outra vai estar em muito equilíbrio, que aí é coisa que no nosso curso aqui de noções de estruturas, infelizmente a gente não aprende a resolver. Mas se quem for fazer engenharia vai entender como que resolve isso. Então a classificação das nossas estruturas aqui, ó, classificação das estruturas em barras quanto ao equilíbrio estático, tá? Nós temos estruturas hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas, tá? Olha só, eu vou aumentar aqui agora, quando chegar na hiperestática eu falo, só para vocês poderem me enxergar melhor aqui. Estrutura hipostática. O que é uma estrutura hipostática? É uma estrutura que ela não está em equilíbrio. Ela pode até estar, mas qualquer condição a mais que aconteça, um esforço que aconteça nela, ela vai sair embora voando. Vai sair voando, praticamente. Olha só essa estrutura aqui. Vamos lá. Aqui nessa estrutura, a gente tem... Cadê? Não é isso que eu quero, não. Quero aqui mudar a cor aqui. Olha só. A gente tem esse apoio aqui. Que apoio que é esse? Que apoio que é esse? Pensem aí. 1, 2, 3. Primeiro gênero, certo? Esse apoio aqui é de primeiro gênero. Esse apoio aqui também é de primeiro gênero, certo? Eu tenho 2 apoios de primeiro gênero. E eu tenho 3 equações para resolver que tem que ser satisfeitas. Somatório das forças em x igual a 0, em y igual a 0, somatório de momentos igual a 0. Olha só o que acontece. Se eu aplico esse apoio aqui, ele impede, né? Na verdade, ele impede, da forma que ele está aqui, ele vai impedir que movimento nesse sentido, né? Ou assim, ou para baixo. Está fixo aqui. Mas agora é que vem. Olha só. Se eu venho aqui e aplico uma força aqui, o que vai acontecer com essa estrutura? Se aqui é as bolinhas e aqui também as bolinhas, isso aqui vai sair andando. Tá? Porque esse apoio é de primeiro gênero, esse aqui também é de primeiro. Os dois deixam movimentar na horizontal. Se os dois deixam movimentar na horizontal, essa estrutura vai estar em equilíbrio. Pode ser que ela esteja em equilíbrio quando só tem a carga vertical para baixo, porque aí ela impede. Mas se eu vier ali empurrar, já foi, né? Então, olha só. Estrutura hipostática. 2 apoios aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma viga. Tem um apoio de cada primeiro gênero e um apoio de cada primeiro gênero. Esses 2 apoios de primeiro gênero, beleza. Enquanto está aqui, qualquer carga que eu aplico aqui vai ter reações de apoio. E ele não vai andar saindo. Mas se eu empurro aqui, ó, como os 2 apoios permitem translação assim, ela vai sair andando. Então ela não está em equilíbrio. Essa estrutura nossa não está em equilíbrio. Então a gente não pode conceber estruturas assim. Então olha só. Estrutura hipostática. Número de incógnitas menor que o número de equações de equilíbrio. Como assim número de incógnitas? Aí a gente faz uma conta, tá? Conta difícil demais. Quer ver? Vou até mostrar para vocês como é que essa conta é de... Cadê o trem? Como é que essa conta... Aí eu quero... E ó, quero... Nossa. Como é que essa conta é difícil? A gente conta quantas incógnitas a gente tem, que a gente não conhece. Apoio de primeiro gênero, a gente sempre coloca uma reação. No sentido que ele impede. Aqui outro apoio de primeiro gênero, outra reação. Quantas reações nós temos aqui então? 2 reações, né? Porque se eu aplico nesse sentido não tem reação e no outro também. Então a gente tem aqui nesse caso 2 reações. E a gente falou lá que o número 2 reações menor do que o número de equações que a gente viu, né? Quantas equações que a gente tem? Ó, 3. Somatório de força em x, somatório de força em y, somatório de momentos. Então, tem 2 equações, 2 reações e 3 equações.
Se eu tenho o número de reações que é menor que o número de equações, sempre, essa estrutura ela é hipostática, ou seja, ela não está em equilíbrio, tá? Ela não está em equilíbrio. Beleza. Segunda estrutura que nós temos é a estrutura que a gente vai trabalhar. É a estrutura isostática. É a estrutura isostática. Olha só, pessoal. Aqui, ó, eu tenho um apoio que é de primeiro gênero. Aqui um apoio que é de segundo gênero, né? Então pensa comigo. Esse apoio aqui, ó, ele permite que a estrutura desloque para lá e desloque para cá, certo? Mas aí vamos lá. Vamos voltar aqui para nossa webcam grande aqui. Vamos lá. Imagina que vou fixar aqui, ó. Vamos lá. Aqui é o apoio de segundo gênero, tá? Impede para cá e para cá, nesses dois sentidos. Aí aqui está o meu apoio de primeiro gênero, tá? Agora, vamos lá. Imagine que do lado onde eu tenho um apoio de primeiro gênero, eu empurre para cá, nesse sentido aqui, ó, a minha estrutura, tá? Só que o que vai acontecer? O apoio que está aqui, ele é de primeiro gênero, não é? Ele é de primeiro gênero. Ele permite. Mas essa estrutura aqui, ó, ela é uma só. Do lado de cá, ela está travada. Percebam? Então, por mais que esse apoio daqui ele possa se movimentar, quando eu empurrar de cá, né, esse nosso apoio aqui, ó, ele impede tanto na direção X quanto na direção Y. Então, ele vai travar essa estrutura. Por mais que esse segundo apoio aqui seja um apoio de primeiro gênero, que permite essa translação, do lado oposto eu tenho um apoio que ele é de segundo gênero, que impede movimentação no eixo X e no eixo Y. Então, está travado. Então, eu posso empurrar aqui à vontade, que mesmo esse apoio podendo se movimentar, né, do lado de cá, aqui onde está o nosso apoio de segundo gênero, não vai acontecer isso. Não vai acontecer movimentação. Então, olha só. Aí aqui, ó, a gente tem quantas incógnitas? A gente tem apoio de segundo gênero impede movimento na vertical, ou na horizontal, e na vertical. Ok? E aí eu tenho duas reações aqui, então. E aqui, ó, apoio de primeiro gênero, mais uma reação. 3. Então, eu tenho 3 reações e eu tenho 3 equações de equilíbrio. Beleza. Acabou o meu problema. Minha estrutura está quietinha, está paradinha e ela é isostática e nós conseguimos resolver de forma mais simples, tá? Os nossos esforços que a gente vai trabalhar. Perfeito? Ok. E nós temos ainda as estruturas chamadas de hiperestáticas. Elas estão mais que em equilíbrio. Elas estão muito em equilíbrio, tá? É muito difícil tirá-las do equilíbrio. Que é aqui, ó. Olha só, eu tenho agora um apoio de segundo gênero de cá e um apoio de segundo gênero de cá. Então, se eu empurrar em qualquer sentido aqui, não vai ter movimentação. Então, olha só. É como se eu tivesse de cá um apoio de segundo gênero e do outro lado também, tá? Segundo gênero. Então, esse de cá está impedindo movimentar, esse de cá está impedindo para cima e para baixo, tá? Então, eu tenho dois apoios aqui de segundo gênero, tá? Então, olha só, eu tenho quantas incógnitas? Quantas incógnitas? Nós temos aqui, ó, duas, porque o apoio de segundo gênero impede movimento em duas direções. Então, a gente vai ter duas reações de apoio. Mais duas aqui, 4. Então, eu tenho 4 reações, que é maior que o número de equações de equilíbrio que a gente tem para resolver, que é igual a 3. Então, nesse caso aqui, a gente não consegue resolver os problemas da forma que a gente vai ver aqui no nosso curso, tá? Aí é uma matéria bem específica lá de engenharia. Quem for fazer engenharia aí futuramente vai saber fazer isso, tá? A estrutura hiperestática a gente não resolve somente com as 3 equações de equilíbrio. A gente precisa de mais coisas, beleza? Além disso, né? Tá aqui, ó. Vamos lá. A gente tem o nosso... Opa, eu não quero acabar agora, não. Eu quero escrever um negocinho aqui. O nosso engaste, né? Vamos pensar que eu tenho uma viga que está em balanço, né? Ó. A viga está aqui, ó. Tá? Só tenho... Então, aqui está a barra da viga. E eu tenho o engaste. Então, olha só. No engaste, é que eu esqueci de colocar aqui, né? Mas o engaste, o que ele faz, né? Ele impede, então, apoio de terceiro gênero. Impede movimento no eixo Y, então eu tenho uma reação de apoio. Impede movimento no eixo X, então eu tenho reação de apoio. E também impede rotação, então eu tenho outra reação de apoio. Então eu tenho aqui, ó, 3 reações igual a 3
equações de equilíbrio para poder resolver, tá? E aí, mais para frente, a gente vai aprender a trabalhar, então, calcular essas reações de apoio. Pensa que tem uma viga e eu tenho cargas aqui em cima dela, né? Como que a gente calcula qual que vai ser a reação? Por exemplo, né? Só para dar uma palhinha aqui para vocês, né? Só para vocês ficarem com gostinho aí de quero aprender esse treco. Imagina que eu tenho uma viga, né? E eu tenho uma... Imagina que esse vão aqui tem 4 metros e eu tenho uma carga, né, aplicada aqui, ó. Uma carga aplicada aqui, distante 3 metros do apoio A aqui e 1 metro do apoio B, né? Suponha que esses apoios sejam nossos pilares. Qual desses pilares vai receber mais carga dessa viga? O que a carga está mais perto ou o que a carga está mais longe? Provavelmente o que a carga está mais perto, né? Então essa reação de apoio aqui vai ser maior do que essa. Mas esse é assunto que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então o que eu queria deixar hoje para vocês é isso. Vocês entendam bem o que é os apoios de primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero. Identificar numa estruturazinha quais os tipos de reação que a gente tem, se eu tenho uma, duas ou três reações, e se essa estrutura é hipostática, isostática ou hiperestática, tá? É isso que eu tinha para fazer, para falar para vocês hoje, tá? Bem curtinho aqui. E aí o restante dessa aula vocês podem usar para resolver a lista de exercícios, tá? Sobre o conteúdo, né? Pode ir já preparando aí, começando a resolver, sobre o conteúdo de momentos que a gente já viu na última aula, então tá a listinha lá no Moodle, tá? Vou até abrir aqui para poder explicar para vocês aqui, passar, deixa eu ver se eu tenho ela aqui em PDF aqui. Aqui, ó, preparei uma listinha então. São 3 exercícios só, tá? São apenas 3 exercícios para vocês poderem fazer, tá? A nossa lista de exercícios tá lá no Moodle já. Então, olha só. Primeiro trabalho aqui, ó, determinar o momento resultante das forças no ponto A. As costas estão em milímetros, tá? E aí vocês convertem para metro. Então eu tenho, ó, a força F2, a força F1, a força F3 e a força F4. O que vocês vão fazer? O que é momento? Momento é força vezes distância, né? Então aqui, ó, essa força que está inclinadinha aqui vai ter que decompor, né? E aí vocês vão pegar, decompor, né? E vai analisar. Essa força aqui gira em qual sentido? Então o momento vai ser positivo ou negativo? Ah, mas agora tem que somar com essa força aqui. Gira em qual sentido? É positivo ou negativo? O braço de alavanca dela. Igual a gente estava fazendo. E aí vocês vão somar. Por exemplo, o momento dessa força com o momento dessa força. E no final vamos obter o momento resultante. Exercício 2 aqui, ó. São 3 exercícios só, tá? De dupla, de novo, naquele mesmo esquema que a gente já vem trabalhando. Em relação à estrutura abaixo, a que distância D deve ser aplicada uma força, tal forma que o momento resultante em A seja nulo. Então, olha só. Tem uma força aqui, ó, já perpendicular aqui. A essa distância, vocês vão ter que descobrir qual que é essa distância, né? Mas eu dei ângulo aqui, dei essa outra dimensão. Então vocês vão ter que calcular aqui, ó, que força, né? Que distância tem que ser aplicada essa força aqui para que o momento resultante aqui nesse ponto A seja nulo, ou seja, seja zero. Por quê? Porque eu vou ter F1 vezes L, F2 vezes D. E quando eu somar os dois tem que dar zero. E por fim aqui, ó, terceiro exercício. Dada a estrutura a seguir, qual deve ser o valor de uma força F3 inserida no ponto B para que o momento atuante em A seja o dobro daquele causado pelas forças F1 e F2 quando essas agem simultaneamente. Então imagina que eu estou sem essa força F3, ela não foi inserida aqui, e eu tenho a força F1 e F2. O F1 e F2, né? E vocês chamam aí, pode chamar, chamem essa, eu não sei o que eu tinha chamado de F1 e F2, chamem essa aqui de baixo de F2, tá? Eu acabei escrevendo errado, né? Deixa eu ver se eu fiz isso em todas. Não, foi só aqui. Aqui chamem essa de 20 newtons de F2, tá? Vocês vão calcular qual que é o momento em A causado por essas duas cargas. Essa aqui tem que decompor, x e y, né? Aí beleza. Quanto que tem que valer uma força F3 aqui para que o momento aqui seja o dobro desse aqui? Então eu vou pegar esse momento mais essa terceira força que vai ser inserida vezes a distância, né? No caso vai ser esses 200, e vai ter que dar um momento do valor do dobro do que vocês encontraram aqui. Então exercício para raciocinar um pouquinho a mais aí e pensar e refletir um pouquinho, tá? Então são 3 questõezinhas só, de novo, bem tranquilo, tá? Para não pesar para ninguém aí, pode ser feito em dupla. Para entregar no dia 9, tá? Porque até dia 11 tem que lançar todas as notas. Então, até dia 9, né? Mais uma semana aí para vocês poderem fazer, tá? Aqui vai valer 40% da nota. Primeira lista 40, segunda 40 e 20 pontos a de participação, tá? Que é quem vocês participam da minha aula, vocês estão sempre interagindo comigo lá, então acaba que todo mundo vai ganhar esses 2 pontos aí de participação, tá? Vocês são, a turma de vocês é boa, tá? Vocês estão sempre tirando dúvida, né, na aula, me interrompe, pergunta, eu gosto disso, tá? Acho bom quando interage, tem dúvida, pergunta, não tem medo de perguntar, então, beleza, tá? Então fica isso. Primeira lista 40%, mais 40% desce, 2 pontinhos aí, vai de
de participação, todo mundo tá participando legal lá, tem acompanhado, então todo mundo vai ter esses 2 pontos de participação, beleza? Então é isso, pessoal, para a aula de hoje, tá? Não pude estar com vocês ao vivo hoje, mas acho que essa aulinha gravada aqui deu acho que foi satisfatória, né? O nosso formato aqui para entender essas questões das vinculações, né? Beleza, então, brigadão. Qualquer dúvida vocês podem mandar lá no grupo, mandar no WhatsApp, que a gente está disponível para tirar também, tá? Valeu aí, forte abraço, então.